Olha aí o Sem Acréscimos chegando, hoje com o tema Direito Desportivo e já apresento a minha convidada de hoje. Ela é advogada formada pela PUCamp em Campinas, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de Campinas, inteiradíssima com o assunto esporte e, óbvio, com a coisa jurídica também por trás do esporte. Seja bem-vinda, doutora Carolina Zulo. Que bom te receber aqui hoje para a gente bater esse papo. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Então vamos começar falando diretamente do direito desportivo. Como é que é trabalhar com direito desportivo no esporte brasileiro? Bom, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com direito esportivo, pelo menos a maioria dos meus colegas é assim, né? Todo mundo que eu converso, a gente fez algum tipo de esporte na infância, na adolescência e quis continuar a ter o esporte do dia a dia. Então, às vezes, a gente tem alguma licença poética para, no meio da tarde, poder ver algum jogo de algum cliente, alguma coisa assim, acompanhar. Então, a gente tem essa questãozinha aí, poder dar uma desculpa, mas é meu trabalho. Não estou vendo o jogo porque eu estou vendo o jogo. Eu estou vendo o jogo porque eu estou trabalhando, estou acompanhando algumas coisas assim. Mas, na questão do direito mesmo, é como qualquer outro ramo do direito, né? Só que você está com uma parte mais lúdica. O dia a dia daquelas pessoas que a gente está tratando, de repente, elas aparecem ali, o trabalho delas aparece na TV, né? Mas, de resto, a gente tem que seguir a legislação, a gente tem que estudar os códigos, igual qualquer outra área do direito. Há quanto tempo já você trabalha diretamente com o direito esportivo? Nossa, deixa eu pensar. Eu me formei em 2001 e eu comecei a me encaminhar para essa área, é engraçado isso, no dia da minha apresentação de TCC. Porque aquelas coisas que Deus faz, sabe? Eu errei o dia do meu TCC. Você errou o dia da... Eu errei o dia da apresentação do meu TCC. Pô, eu achei que a minha memória era ruim. Não, sabe quando você vê, tava um cartaz assim, né? Naquela época era cartaz. Aí eu vi o dia errado, então eu achei que era no dia de manhã e tinha sido no dia à noite. Eu estava estudando para ir para o dia seguinte lá, né? Um colega me liga, ele fala, por que você não veio, né? Eu falei, não, mas é amanhã só. Deu um WO no dia do seu TCC. Aí eu falei, não, mas é amanhã só. Liguei para o meu orientador, ele falou, ó, conversa com a coordenadora, se ela autorizar, eu autorizo. Beleza, o que aconteceu? Eu fui a última a apresentar. E quem que estava apresentando o TCC na minha frente? Uma pessoa que falava sobre a Lei Pelé. Que é uma das principais leis hoje dentro do Exato, esporte só que brasileiro. ela era nova, né? Porque era de 98, era 2001, então estava... Né, era o auge de você tirar atleta dos clubes por falta de pagamento. Todo dia você via. Me lembro bem disso. Todo dia tinha alguém saindo do clube por falta de pagamento. Então era o auge daquilo. E nisso daí foi que eu comecei a pensar. Falei, nossa, eu acho que eu vou querer trabalhar com isso. Então, assim, é sempre certo por linhas tortas, né? E eu comecei a me encaminhar. Até que em 2004 eu fiz a minha primeira especialização em Direito Esportivo, que foi na GV, que era uma especialização que a GV tinha, a GV é administração ainda, né? Que eles tinham, chamava Administração para Profissionais do Esporte. Dali eu já engatei bastante coisa, eu escrevia no Futebol Interior, eu tinha uma coluna lá. No site Futebol Interior, que tem uma infiltração grande, né, do Brasil afora. E é de Campinas, né? Sim, a sede é lá, né? Então eu escrevi uma coluna quinzenal lá, era muito interessante, porque eu falava de temas que estavam acontecendo, né? Então eu tinha 15 dias para ver os temas, tudo, e era muito bacana, e foi aí que eu comecei a ficar conhecida, as pessoas me chamarem, daí uma coisa vai, leva a outra, e estou aí, há mais de 20 anos.
trazendo para os desafios que existem no direito desportivo brasileiro, o que você acha que é o maior desafio dentro do nosso direito desportivo? Você diz na parte de legislação, De legislação mesmo, não justiça desportiva. Não na justiça, na legislação. Eu acho que assim, a nossa legislação, ainda que a gente tenha tido a Lei Pelé, 98, e agora a Lei Geral do Esporte, 2023, nisso tudo a Lei Pelé mudou muito. Né? Então, ela teve várias emendas, várias leis que mudaram. Ela teve que se enquadrar a uma nova lei. Ela teve que se ela enquadrar. Foi abraçada, né? Então, é assim, toda vez a gente discutia, ficava discutindo, o que proporciona isso? Estava discutindo que as teses de direito, etc., chegava primeiro, segundo, e ela ia para o Supremo, né, do Trabalho. Daí eles mudavam a lei. Era que estava consolidado o tema, ninguém mais discutia sobre aquilo, aí tinha uma mudança de legislação, que é o que aconteceu agora também, né? Então, não que a Lei Pelé seja perfeita, mas nunca a legislação acho que vai ser perfeita, né? Ela sempre vai ter um lado que vai reclamar dela, e não tem como você fugir disso, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, como é que os legisladores vão agradar? Não tem como. Então, assim, o clube reclama de um lado, o atleta reclama do outro, e aí vai, cada um puxando o seu, e eu acho que o grande problema é isso, essa mudança de alteração de legislação constante. Causa uma insegurança jurídica nisso? Causa... A gente tem sempre que se atualizar sobre a mesma coisa. Aí a gente vai, você estuda, etc., mas muda muito, né? Por exemplo, direito de imagem, que é algo que sempre, né? Então vamos colocar... O primeiro grande caso, acho que foi do Luizão, que ele tinha 10% na carteira e 90% de direito de imagem. Acho que foi o primeiro grande caso, né? Que foi um boom, assim. Então, começou a se discutir muito aquilo, mas é trabalho, é direito de imagem, o que é isso, né? E é algo que você discute até hoje. Então, começaram a colocar percentuais na lei. Então, foi mudando. Então, você pode até 40%, agora a legislação fala de 50-50%. Então, isso você tem que tomar cuidado para não... As maiores discussões ainda estão em torno do futebol. Eu sei que a Lei Geral do Esporte atinge tudo, mas hoje as discussões de tribunal, de razões, enfim, estão mais em cima do futebol ou não? É engano meu? Eu acho que ainda sim. Eu acho que ainda sim. Eu acho que o futebol ainda é o grande esporte que chama, mas hoje em dia você tem outras questões. Até, vou puxar uma lembrança aqui, como você falou, eu sou presidente da Comissão de Direito Esportivo, e agora, dia 22, vai ter o simpósio, o segundo simpósio, o esporte além do direito. E um dos temas que nós vamos falar, inclusive, remete aqui à sua pergunta. É o terceiro painel, que a gente vai falar de direito do trabalho. E o contrato especial de trabalho esportivo, é o nome, né? Ele é exigido no futebol e no basquete masculino. Apenas esses dois esportes são considerados profissionais mesmo na linha de... É exigido. Por quê? Porque o vôlei não é. Porque o basquete feminino não é. Então, assim, vai ter uma discussão sobre isso. Mas você tem um contrato que rege essa relação. Você tem um contrato cível, mas não um contrato trabalhista. De trabalho. Você não... Pô, essa informação é interessante né? e questionável, né? Porque são esportes que envolvem grandes atletas, grandes competições. Acredito que números de remuneração também nessa relação altos. Também, E não são considerados, então, uma relação trabalhista. Então, às vezes você tá falando de atletas olímpicos, campeões olímpicos. Ele não é, o trabalho dele não é esse. E que muitos deles já estiveram fora do país, talvez numa relação profissional, né? Atletas do vôlei que em outros países talvez tiveram uma relação trabalhista. Não que eles deixam de ser profissionais, são profissionais, mas na relação documental, vamos dizer assim, ela não é considerada trabalhista aqui no Brasil, então. Aqui no Brasil eles não têm a carteira assinada. É isso. É essa a questão. Eles não têm a carteira assinada. Não entra no regime CLT, por exemplo.
não entra no papel, né? Mas no dia a dia não vai entrar. Você fala, não estou afim de jogar com essa camisa, não, muito feia, não me favorece. Então esse é outro grande desafio. É outro grande desafio. Então, assim, as atletas e os atletas também terem um contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho te garante uma série de benefícios, né? Não só quando você está jogando, mas a gente tem que pensar em aposentadoria. Tem uma série de pontos importantes. Tem uma série de pontos. Ainda mais numa carreira de atleta que é tão curta, né? Pensa bem, se você está registrado, você paga INSS, etc. e tal. Você machuca, o clube te manda embora, que não é errado da gente ver, a quem que você socorre? No mínimo, você tem ali pedir um afastamento de trabalho, ou então um seguro-desemprego. Agora, se você não tem nada disso, você não tem nada a que se socorrer. E outra, no papel, para o atleta, ainda que você fala assim, mas o desconto é menor, né? Porque tem questão de 27,5, não sei o quê e tal. Não, o atleta não ganha mais tendo a empresa, tendo uma empresa com o nome recebendo pela empresa. Como né? Uma pessoa jurídica. Isso, como uma pessoa jurídica. Ele não ganha mais como pessoa jurídica, ele ganha menos. Porque como o seletista, ele tem férias, 13º, todos aqueles benefícios. Ele acumula benefícios, Ele acumula FGTS. Então, a cada ano de FGTS é um ano de salário. Isso é uma questão de legislação? A gente teria que mudar alguma legislação ou a Lei Geral do Esporte já prevê isso? É uma questão um pouco de conceito também, né? Tá. Porque o jogador, ele não deixa de ser um trabalhador. Claro. E na CLT, ali no artigo 3º, a gente já tem definido o que precisa para ser, né? Pessoalidade, etc. e tal. Então, se a pessoalidade, ele recebe uma remuneração para isso, ele é subordinado. Ele já preencheu todos os requisitos da relação trabalhista. E complementando do simpósio, isso, né? Porque assim, esse tema que nós estamos tratando no simpósio, que é falar a respeito do porquê não é o contrato especial de trabalho esportivo não é exigido nas outras modalidades, é um tema que a gente nunca ouviu falar. Então, a gente não vê essa discussão em simpósios, em encontros assim, de advogados, assim, vão ter 4 feras falando sobre isso, né? Então, eles são ótimos, são competentíssimos, doutor Leonardo, doutor Ambiel, o grandes nomes do direito Jordani e o Ricardo Russo. Então, assim, são 4 feras que vale a pena qualquer interessado em direito esportivo ir lá assistir. Ótimo, e a gente vai reforçar esse convite ainda durante esses 100 acréscimos aqui, mas eu queria falar um pouco do desafio da mulher. Né? Não sei se na tua área também você tem esse desafio, que normalmente a gente está falando do esporte, e a gente fala de uma sociedade em geral, infelizmente no Brasil, muito machista, muitos cargos ocupados por homens, mas no caso do esporte, do direito esportivo, as mulheres estão ocupando mais esse espaço? Olha, a gente vai falando aí que como eu falei aqui, eu estou há mais de 20 anos aí trabalhando, né? Mudou bastante. O quadro, assim. Eu lembro que quando eu comecei, tinha quase que eu e a doutora Gislaine, éramos poucas mulheres. Eram poucas mulheres. Hoje em dia, nós já temos muito mais. Tem, assim, bastante mulher trabalhando no direito esportivo. Com cargos de comando também. Que é outro ponto importante. Mas eu acho que tem mais homem. Eu acho que ainda tem mais homem. Eu tenho uma tese, uma visão, e eu defendo de que a gente deveria ter mais mulheres em cargos de governança, independente do direito, mas em cargos de governança no esporte brasileiro. Falta muito, né? Eu concordo com você. Porque eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade e o homem é prático, né? E às vezes a gente precisa de uma sensibilidade até para você comandar as pessoas que estão ali com você, né? Esse equilíbrio é importante, O equilíbrio é importante. Por que não poderia os dois trabalharem juntos, né? Eu acho que a competitividade, ela precisa ter um limite, né? Claro. A gente pode, obviamente, todo mundo quer se destacar, etc. e tal, mas sempre em um prol,
né? Se vocês estão Perfeito. trabalhando juntos, por que um quer debater com o outro? A gente tem que chegar junto no lugar. Você tem um objetivo, então bora lá, né? Mas é muito difícil você encontrar isso no dia a dia. É muito difícil. E esse acaba sendo outro desafio, né? De É. uma mudança de cultura para trazer mais mulheres para o ambiente. O próprio futebol, né? Se a gente falar de governança ou de cargos executivos importantes de liderança, a gente vê que tem muito mais homem. É. Eu acho que uma coisa que eu vejo é que na justiça desportiva, hoje em dia, a gente encontra mulheres em cargos de destaque. Mulheres como presidente de comissão, como presidente de tribunal, até mesmo, se eu não me engano, a presidente da BCD é mulher. Que legal isso, é bom, essas informações só enriquecem o que a gente defende, né? Mas por isso que eu falo que tem uma mescla, mas eu acho que ainda tem mais homens em cargos de poder, pelo que eu observo, assim. Tanto que isso aconteceu no simpósio ano passado e nesse, a gente acaba convidando mais homens, sem perceber, juro. Porque eles ocupam também. O que a gente pega quando a gente pensa em montar um evento? O que você pensa? Nos melhores, né? E eles ocupam mais espaço, nós, né? Ocupamos então, mais espaço. Nós temos Roberto, né? Que Roberto sempre ocupa uma postura ali que ela vem quebrar também o paradigma, né? Tem a Mariana Chamelete, que também, poxa, a Mari, e a outra, enfim. E a Thaís, que também está lá no posto, no simpósio, né, que também vem desbravando bastante. Então, assim, as mulheres têm desbravado, mas eu acho que sempre um pouquinho atrás ainda. A minha visão, tal que eu vejo, por exemplo, de escritórios de advocacia, eu vejo que a maioria, quem comanda os escritórios são homens. Aí você vê mulheres também trabalhando, mas quem comanda são os homens. É um desafio dentro da sociedade. É um desafio. E ainda a gente trabalha que a maioria, você pega no futebol, a maioria são atletas homens, né? E mesmo no futebol feminino a gente vê muito homem ainda ocupando espaços também. Que a gente deveria até ceder mais a boas profissionais, que eu tenho certeza que existem mulheres. Os empresários são das mulheres mesmo. Exato. A maioria é homem. Exato. Vamos falar então um pouco da Carolina, da Carol. Atleta, você no começo aqui falou da tua relação com o esporte. Conta um pouquinho dessa tua história de relação com o esporte. Na minha família, a gente sempre teve esse incentivo a praticar algum esporte, né? Minha mãe sempre fez questão, por exemplo, que a gente soubesse nadar, que é algo importante, né? Acho que para todo mundo. E fazer um esporte. Minha mãe falava, você precisa praticar algum esporte. Então, eu fiz tênis. Temos uma tenista? Não. Fiz tênis quando era pequena. Aí eu fiz ginástica olímpica. Opa! Durante muito tempo, mas aí eu cresci, né? Aí eu fui para o vôlei. Eu adorava ginástica olímpica, gente. Isso tudo em Campinas? Eu estudava num colégio aqui em Valinhos. Na grande região de Campinas mesmo. E lá tinha ginástica olímpica, fazia lá, e tinha apresentação. Era muito legal essa vivência esportiva da superação, né? Depois eu fiz vôlei, aí sim eu fui no clube lá em Campinas, no Círculo Militar. Aí, já competiu? Aí já foi mais para competir e tal, mas aí eu parei para estudar, né? E depois na faculdade eu descobri a natação, que hoje é minha grande paixão. Hoje eu só não estou nadando agora por uma questão de saúde. Estou me cuidando, mas é minha grande paixão. Eu acho que a natação, eu digo que é o esporte individual mais coletivo que existe. Opa, me explica essa tese aí. Porque você nada ali com 3, 4 pessoas na raia, um incentivando o outro. Que legal. Né? Então, todo mundo está ali torcendo um para o outro. Você não consegue, não, bora aí. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, vamos, continua, está cansado, mas vai. O pessoal vai um incentivando o outro. E cada um competindo por si, né? Porque ninguém está nadando pelo outro, você está nadando por você, mas com o incentivo dos outros. E as turmas são muito bacanas, as turmas de natação. Então, esse é o meu esporte preferido hoje. Tua relação com o futebol se dá diretamente à função profissional que você tem? Não.
Você tem uma paixão pelo futebol? Eu Não? sempre tive, porque eu vou em estádio de futebol desde pequenininha. Opa! Eu sempre torço para a Ponte Preta, então assim, a Ponte, ela tem um histórico de que os próprios torcedores construíram o estádio. Minha família não fugiu a essa risca. O meu avô trabalhou na construção do estádio da Ponte Preta. E lembrando que a Ponte Preta, eu acho que é o clube mais antigo do Brasil de futebol. Ainda tem tem a coisa do Rio Grande lá e tal, mas é 1900, né, a fundação da Ponte. Mas é que a Ponte é o clube mais antigo do Brasil em atividade. E o clube do Rio Grande do Sul, que não me ocorre o nome agora. Acho que é o Rio Grande, se não me engano. Ele parou um tempo. Ele ficou um tempo sem atividade e a Ponte continuou. Então, por isso que ela... Mas teve uma questão aí de tribunais, tudo, né? Mas em atividade é o clube mais antigo e a gente ia no estádio, era... Estádio Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli, é outra época, né? Outra realidade. E tinha um tio meu, ele trabalhava na Melhoramentos, e naquela época que a Ponte Preta era patrocinada pela Melhoramentos, ele que era o incentivador, ele que dava o patrocínio para a Ponte, porque ele era apaixonadíssimo. Então a gente virou, mexeu, entrava de mascote. Eu tenho um irmão mais velho e um primo da minha idade. Então íamos os três, entrava ali. Então a gente foi criando essa paixão e a gente sempre ia em jogo. Sempre fui em jogo, sempre. E Campinas respira uma rivalidade, né? Grande, né? Ponte Preta e Guarani. Ponte, você sabe que eu joguei nos dois na base, né? Não sabia. Eu iniciei na Ponte Preta com 13 para 14 anos, depois eu desci a avenida. Então você começou bem. Comecei na Ponte, comecei bem, mas também passei muito bem pelo Guarani. Tem uma raiz até um pouquinho mais forte com o Guarani, porque foram 3 anos lá, mas eu tenho um grande respeito e admiração pelos dois clubes, porque sempre foram grandes formadores e acolhiam os atletas da região. Sou de Jundiaí, aliás, gravamos aqui em Jundiaí, então essa relação com a região de Campinas ela é muito intensa, né? E eu sei como se respira esse derby. Sabe, você jogou derby? Joguei derby, categoria de base, categorias de base, até os 17 anos, né? E eu sei que pega fogo. Pega, mas antigamente tinha preliminar, né? Tinha preliminar dos jogos principais, os derbys das categorias de base e tal. Eu sei que esse meu tio, ele ia em todos. A gente já ia mais depois, tal. Pra você ter uma ideia, meu tio tem a Alameda com o nome dele, a Alameda Administrativa Paulo Roberto Galhardo, o nome dele lá que legal, na Ponte. Tá na história. É história. Então, assim, eu lembro quando eu fui até num evento lá na Ponte, eu contei toda a história que a minha família tem. Porque a gente sempre foi, até ano passado. Eu fui em jogo, esse ano ainda não fui. Mas, assim, a gente sempre vai nos jogos. Já levei minhas sobrinhas, que eu acho que é gostoso ir em estádio de futebol, Marcos. A gente dá é um outro mundo ali. Você dá uma desligada do resto, fica vendo o jogo. E é gostoso você interagir aquilo ali. Eu gosto o grito da torcida, né? É maravilhoso para o torcedor, para quem jogou, e eu joguei em alto rendimento. Eu acho que o grande combustível é o torcedor no estádio. A favor ou contra, às vezes exatamente, até contra. Às vezes contra é muito legal. Dá mais gás ainda, né? A gente precisa, acho que melhorou muito, acho que o Estatuto do Torcedor ajudou bastante nessa relação, né? Aí eu vou entrar na tua área de novo. Como é que você vê o Estatuto do Torcedor? Então, a parte chata que eu acho de algumas coisas aí é que hoje em dia é torcida única, né? E a torcida única, para a festa, é chata, né? Para casos específicos ficam ruim, né? Por exemplo, o derby não tem mais as duas torcidas. E antes era engraçadíssimo, você via as duas. Tudo bem que, assim, eu acho que o Estatuto do Torcedor veio para regular algumas questões. Por que ele veio? Sempre a gente tem que ver por que houve aquela legislação, né? A legislação, ela nunca brota da cachola de alguém, né, e fala assim, vamos fazer uma lei do Estatuto, vai chamar Estatuto Torcedor. Ela sempre tem uma razão daquilo. Então, o que acontecia ali na época? Tinha muita briga. E não era assim, só briga, a gente morria, né? As pessoas, eram brigas muito ruins. Então, você vê isso daí para punir todo mundo. Porque precisava, não tinha como. É a teoria das janelas quebradas, né? Você vê a janela quebrada ali, você vai jogar.
Agora, você vê a janela toda bonitinha, igual a gente está vendo aqui, e fala assim, melhor não, né? Então, eu acho que veio sim e muito para ajudar. E você tem que enfrentar as consequências. Hoje em dia, você ir no jogo é muito mais tranquilo do que você ia há pouco tempo atrás. Até porque as pessoas denunciam. Porque pensa bem, se você joga, e tem aí também a gente entra na esfera da justiça desportiva, né? Se você joga um copo dentro da... Já existe uma denúncia, O seu clube vai ser punido. vai ser punido. Então, muitas vezes, eu já vi isso até em denúncias, em casos, que a pessoa tirava um copo e os demais torcedores falavam, foi ele aqui. Indicou para poder ter esse Exato. benefício dentro da legislação. Porque daí o tribunal. clube não seria punido, né? Então, quem seria punido era aquela pessoa. E se você vê também, por exemplo, tem o GECRIM, que hoje em dia tem nos grandes jogos, sempre tem ali para... Teve torcedor preso por racismo, por tantas coisas. Toda a legislação que vem, ela vem para um benefício, né? Então, não tem mais que falar, não foi ruim. Ela veio porque precisava. Ela vem regular uma certa situação. Sim, aquela situação, ela estava fazendo o quê? Tirando os torcedores do estádio. E é o que você acabou de falar, você como jogador profissional, qual é a graça? É você ver o estádio cheio. Claro. Né? E para a gente também, torcedor, que graça tem você ir no estádio com 100 torcedores? Não tem graça nenhuma. Você tem que estimular o público estar e dar segurança e garantias para que ele possa torcer, pagou seu ingresso, tem o seu direito. Uhum. Eu acho que a gente entra meio por aí, né? Então, exatamente. E o Estatuto do Torcedor fez isso. Ele trouxe segurança aos estádios e forçou também todos aqueles atores que estão na cena em dia de jogo a serem mais participativos. Por exemplo, hoje em dia você não começa nenhum jogo se não tem toda a segurança ali. E outra, você tem a vistoria do estádio prévia. É rigorosíssima. Eu já participei de vistoria de estádio, assim, é super rigoroso a vistoria que é feita pela Polícia Militar. Né? Então, assim... Isso vai melhorando todo o ambiente em torno do esporte, principalmente do futebol nesse caso. E eles têm uma experiência também de violência, o que pode gerar, o que não pode. Então, você tem que prevenir tudo isso. Então, tudo isso é muito benéfico para o futebol, para o espetáculo. Porque hoje em dia, o futebol não é mais um campeonato qualquer ali, que você tem qualquer regra e pode mudar no meio. Você está falando de negócio, gera bilhões e bilhões. Saiu do campo só desportivo, né? Saiu. E outra, o Brasil, apesar de ter toda essa questão no futebol brasileiro, etc. e tal, ainda é um local de baixo rendimento. Questão de valores, sim, de né? business, né? De business. Então, assim, como é que você vai pagar um jogador? Rendendo. O seu dia de jogo tem que render dinheiro. Então, né? E o dia de jogo é o quê? É vender uma água, é vender um sorvete, é vender o bilhete, a entrada, vender camisa. Então, tudo isso faz parte do dia de jogo. Agora, se você não tem segurança, como é que a pessoa ir? Os clubes estavam começando a perder. Então, o Estatuto do Torcedor foi extremamente importante para isso, para dar segurança para os torcedores e para o clube. E a gente vê agora a entrada das bets. As bets. Que a regulamentação se iniciou no início de 2025, enfim. Uhum. Como é que você está vendo essa regulamentação e a presença das bets diretamente no esporte, que cria alguns questionamentos das apostas esportivas? Eu acho assim, tem um lado bom, né? Porque eu acho que o mundo inteiro sempre teve apostas, né? E você também corre alguns riscos ali a partir do momento que você tem as apostas, que é o que a gente vê aí até... Teve um caso recente do Bruno Henrique envolvido com apostas e tal. Corre-se esse risco, mas também as apostas têm patrocinado bastante os clubes, né? Tá levando dinheiro. Você entende que a gente tem bons instrumentos para regular bem isso? Eu acho que eles estão procurando regulamentar. A legislação, a Lei Geral do Esporte, ela trouxe isso, né? É uma das novidades, que ela
que não tinha na Lei Pelé, que foi totalmente nova na lei, é a regulamentação. Inclusive, uma das pessoas que ajudou a regulamentar vai estar lá no simpósio, que é o Fred Justo. A gente vai falar sobre isso. O Fred é um cara com uma marca incrível, um profissional. Ele é fantástico. Então, ele estava até outro dia no Ministério. Dentro do Ministério, né? Fez toda a parte de regulamentação. Mas vamos ver se o Brasil está preparado para isso ou não, né? Precisa ver, até um tema que a gente vai abordar ali é quem pode apostar. Quem pode apostar? Qual é o limite para isso? Como é que você regula isso, né? Porque eu já tive um caso no basquete, até falando aqui da minha porção de justiça desportiva, que era um patrocinador. Que você atua na justiça desportiva da NBB. Isso, da Liga Nacional de Basquete, eu atuo como auditora. Auditora. E já teve um caso que a pessoa era patrocinador e ele falou lá no Instagram dele, o jogo vai ser, era o Vasco e alguma coisa, ele patrocinava o Vasco, vai ser tanto de diferença, mas não deu outra. Foi aquilo, exatamente o que ele falou, que aconteceu. Então, assim, qual é o limite? Ele poderia ter falado aquilo, ele foi para o tribunal, houve um julgamento, e então qual o limite da pessoa que pode falar, o que ela pode falar, o que ela não pode? Né? Não pode sair no Instagram falando o que ele acha. Sim. Já que ele é o dono. Ele responde por aquilo, então ele não pode sair falando aí. Você tem um limite de conduta. E eu acho que isso nós não estamos acostumados. Então a gente vai trazer um pouco agora, talvez venha ao encontro da questão da integridade. Tá. Né? Qual o papel e a importância hoje da integridade e no compliance, na sua opinião, no esporte? Porque eu acho que a gente está ainda engateando, estamos começando com esse tema no Brasil. Como é que você vê? Vou chamar a Roberta aqui para me auxiliar. Chamar a Roberta Codinhoto aqui. Chamar a Roberta aqui para me auxiliar. Mas é uma visão própria sua, de uma profissional da área. Tá. Eu acho assim, compliance são nada mais do que normas, regras a serem seguidas. O brasileiro tem um pouco de dificuldade a seguir normas e regras. Então, eu acho que precisa ter. Né? Sabe o velho jeitinho? Não pode ter o velho jeitinho. A regra é regra. Precisa ser cumprida. Por quê? Para você ser confiável. Não tem como, se cada hora está de um jeito, você falar, mas naquela gestão era desse jeito, a hora que vai mudar, será que vai continuar? Então, aquele gestor era sério, esse não sei se vai ser. Então, isso não traz seriedade àquela empresa. O que o clube de futebol é? É uma empresa, ele gera muito emprego. Os clubes têm mais de 2.000 pessoas empregadas. Então, uma pessoa que gera esse tanto de emprego tem que ter responsabilidade, tem que ter uma norma de conduta, saber como é que vai acontecer. Então, e gera receitas dentro do business astronômicas também. Nossa, imagina, um jogo no São Paulo, eles colocam a receita ali, é de mais de 2 milhões quando enche. É, uma renda às vezes chega a 5 milhões para clubes grandes. Aí. Exato, então assim, você tem que ter algo que faça aquilo funcionar bem, saber aonde entra e aonde sai. Se você não tiver regra, você tendo regra já tem furo, né? Agora, imagina você não tendo regra. Então, eu acho assim, extremamente essencial, já passou da hora, da gente começar a ter mais compliance dentro do esporte brasileiro. Legal. E diante de... A gente passa ainda, e eu acho que é um fenômeno da sociedade em geral, mas o esporte não está fora dele. Né? Eu digo que o futebol, ele está no contexto da sociedade brasileira, né? Não é o contrário. Né? A gente vê um momento de tantas denúncias, de fatos de falta de integridade, enfim. Como é que a gente consegue engajar uma sociedade, o torcedor, para uma busca de melhorias nisso, por mais transparência? Você vê uma forma de a gente buscar esse engajamento que venha uma, entre aspas, uma pressão, uma cobrança da sociedade para dentro do esporte? Pergunta difícil, porque assim, eu acho que o esporte ele é sempre um exemplo, né?
É uma referência. É uma né? referência. A gente bate muito isso na tecla nos julgamentos, né? Da justiça desportiva. Mas é o que você falou. Nós estamos no Brasil. Então, os atletas, eles são reflexo do Brasil. Não tem como você descontextualizar aquelas pessoas do país que elas vivem. Nós E os somos. próprios dirigentes, a gente tá vendo muitos casos aí, né, Sim, de denúncias muito sérias, né? muito sérias de tudo. Então, assim, nós somos reflexo de uma sociedade, da sociedade brasileira, de tudo que nós vivemos para chegar até aqui. Então, nós somos reflexo disso. Não tem como você descontextualizar você daquilo que você vive. E eu acho a mesma coisa, só que todo dólar, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, todo dólar aplicado em esporte economiza 3 em saúde. Só que eu acho, agora eu não tenho dados, vou falar do meu achismo mesmo, de vivência, de coisas que eu vi, o esporte é uma grande escola. Então, acho que você pode falar isso melhor do que eu, que você foi para o esporte competitivo, o quanto você aprendeu com o esporte, a trabalhar em equipe, a ser íntegro, a ter integridade, a seguir regras. Você sabe que o esporte é uma das coisas que mais existe regra no mundo, né? E eu defendo que deveria ter no nosso país uma conexão maior esporte e educação. A educação usar mais o esporte como ferramenta. Eu concordo com você, porque um ajuda o outro. Porque sabe aquela disciplina que de repente você não tem na sua casa? Porque não é todo mundo que tem disciplina em casa, que pai regra. No esporte você vai encontrar isso. E você tendo disciplina, você vai conseguir ser uma pessoa melhor, você vai conseguir alcançar melhor os seus objetivos, porque uma pessoa que não tem disciplina, não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, assim, eu acho que o esporte é fundamental para a nossa sociedade. Pena que não foi visto, mas eu acho também que tem crescido. Se você vê as modalidades que vai para a Olimpíada, cada vez mais. A gente evoluiu, né? A gente evoluiu Ainda muito. estamos longe do ideal, mas a gente vê um caminho de evolução, mas eu né? vejo um caminho de evolução. Imagina, desde que eu acompanhava a Olimpíada, vai na década de 80, o Brasil ia e voltava, de repente tinha um Joaquim Cruz, que era um lobo solitário ali, mas hoje em dia não, você vê, a gente volta com... Tem mais né? medalhistas, né? Poxa, a Rebeca voltou aí, ela, né? A Rebeca sozinha voltou com vários, então assim... Hoje em dia está muito diferente, é muito diferente torcer hoje para o Brasil do que a gente torcer na década de 80. A gente tem muita lei de incentivo, então muito projeto, você vê hoje em dia de lei de incentivo que revela atletas. Tem a CBC que patrocina muitos clubes e tem bastante diversidade hoje disso e possibilidade para que as pessoas ingressem. Então, o atleta querendo, a criança querendo, de uma forma ou de outra, ela vai conseguir. Coisa que antigamente era muito mais difícil, porque antigamente você falava, é futebol, vôlei ou basquete. Né? Igual era... A gente ampliou, né, esse universo, né? Então você tem ginástica, né, a rítmica, a artística, que é tão bonito. E as meninas têm uma defasagem aí, se você for ver do vôlei e da ginástica, não ganham a mesma coisa. Fala, mas as de ponta estão ganhando bem. As de ponta ganham sempre, né? Os profissionais de ponta sempre ganham bem. E os demais? Como é que está ali? Como é que está a base? E você vê uma base forte em diversas modalidades hoje em dia, porque os clubes têm incentivo. Né? Tem a lei de incentivo ao esporte. São Paulo tem a lei de incentivo estadual. Você já começa a ampliar, essas ferramentas, esses instrumentos, né? Exatamente. De financiamento do esporte, né? Isso. Eu acho que ampliou bastante, que teve esse ganho, mas teria que andar um pouco mais na mão ali com a educação, né? Se andar os dois juntos, aí vai que vai. Carol, você atua em tribunais de justiça desportiva, e aí com uma função de julgadora, que é diferente da advogada, vamos dizer assim. Não deve ser um papel fácil julgar, né? Não é? Mas ali a gente tem
você tem que tomar cuidado, né? Porque a justiça desportiva ela é muito mais célere do que uma justiça normal, né? Então, assim, um dos princípios é a celeridade. Então, todos os julgamentos, eles são orais. É tudo decidido ali na hora. Tá. Então, está todo mundo ali presente decidindo aquele caso. Então, é muito diferente de você ter que escrever uma petição, mandar para o juiz, ele ler aquela letra fria, né? E você está ali na hora, você ouve o atleta. É muito importante, atletas que estão nos ouvindo, quando vocês forem para o tribunal, compareçam. É importante para ele mesmo, né? É Porque claro. ele mesmo pode se defender, por mais que seja uma situação desconfortável, óbvio que é, a gente está ali sempre, eles não. É um ambiente que parece hostil para o atleta, né? Porque tá indo ele para um julgamento, né? Mas a gente tenta deixar eles o mais confortável possível, né? Mas ele não se sente confortável, por mais que você fala, né? Ele não se sente confortável porque ele está ali sendo julgado por algo que ele fez de errado, né? Claro. Que não deveria ter feito, e algumas vezes ele tem consciência disso, né? Desculpa. Mas a gente tem as provas todas ali. Eles falam. E dá o direito de defesa amplo. Dá o né? direito de defesa amplo, os advogados falam também. Tem o advogado do atleta sempre o acompanha. Nunca teve um atleta lá que foi sozinho, né? Então os clubes sempre mandam os atletas junto. Já teve casos mais graves, né? Que o julgamento demorou mais, que é caso de racismo, etc., de abuso, mas assim, geralmente os casos são mais leves, graças a Deus. A gente está sendo, você tocou no ponto do racismo. Uhum. A gente está conseguindo julgar e ter instrumentos no Brasil para combater esses casos de preconceito, tanto racial como de xenofobia, homofobia. Os nossos tribunais, a nossa legislação prevê de uma forma legal? Eu vou falar da justiça desportiva, tá? Então, assim, uma coisa é a justiça desportiva, outra coisa é a parte criminal. Criminal. Né? Então, assim, a gente ali vai punir o que aconteceu ali no jogo, porque quando acontece isso mesmo, o atleta que foi injuriado, ele se sente muito mal. Então, dá para você ver na cara dele que aquilo de fato aconteceu. Sabe? Na hora ele já para. Você vê que quando você tem uma agressão muito forte, assim, e muito provavelmente ele sofreu com isso desde sempre. Não tem como a pessoa fingir isso, né? Então, só que é muito duro, né? Você tá ali, e ali o que ele vai fazer? Ele vai reviver aquele momento que ele sofreu. Então, assim, para ele é algo desconfortável, né? Nesse caso. Aí você consegue... Eu tive um caso só, tá, de racismo que eu participei, não fui nem a relatora, mas ali a gente conseguiu perceber o que tinha acontecido. O atleta foi punido, teve uma punição alta. Agora não me lembro a punição, mas o CBJ dele prevê isso, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê ter uma punição severa. E eu acho que quem é punido ali, você é punido por muitos dias. Tem multa, pode ter multa pecuniária. Então a gente já prevê também. bem forte e temos instrumentos. Para não ter mesmo, né? E graças a Deus, no basquete tivemos poucos, que eu me lembro, desde que eu estou lá, e eu estou no basquete ou desde 2018 ou 2019, só me lembro desse caso. Foi um julgamento que durou quase 6 horas. Foi bem pesado, mas assim, foi satisfatório ao final, né? Esse caso foi satisfatório. Eu falo da justiça esportiva, depois na esfera criminal é uma outra questão. Tá. Carol, muito obrigado pela tua presença. Foi um papo maravilhoso, agradável, num tema muito importante. E você é uma profissional, né, qualificada de um nível diferenciado. Muito bom bater esse papo. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui. Um prazer. Legal. E é isso aí, o Sem Acréscimos fica aqui, um bate-papo na medida certa. Não se esqueça aí, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho aí
e seja também aqui mais um dessa comunidade sem acréscimos. Até a próxima! Sim.